irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Estamos com saúde, estamos alegres, firmes. Estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, na live passada, nós falamos a respeito da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E hoje, nós vamos estar falando sobre o que é a verdadeira conversão, que é o verdadeiro evangelho. Nosso texto base vai ser 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 7 ao 10. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, acompanhe conosco a leitura, acompanhe conosco o estudo, porque é de muita importância nós estarmos acompanhando. Amém? Então a palavra de Deus vai falar assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Timóteo vai falar o seguinte: aqui nessa carta, quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve dando muitos conselhos para o jovem Timóteo. Timóteo era um dirigente de congregação, um pastor, muito jovem. E Paulo estava ensinando Timóteo a como lidar com algumas situações. Nas duas cartas de Paulo a Timóteo, ele vai falar a respeito disso, a respeito de como conduzir o povo de Deus. Irmãos, é muito interessante nós vermos que quando Paulo escreve isso para Timóteo, Paulo, depois de Jesus, foi o maior missionário. E Paulo, como o maior missionário, ele foi um homem que não escorava em ninguém. A Bíblia fala que Paulo trabalhava para não ser pesado para ninguém. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele fala o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Irmãos, nós não podemos levar nada desse mundo. Desculpa, tive um problema aqui. Nós não podemos levar nada desse mundo. Tanto é que Paulo disse: nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos levar dele. Irmãos, só esse versículo já derruba essa falsa teologia da prosperidade.
O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte, que nós não devíamos perder o nosso tempo com bens materiais, com coisas que, depois da nossa morte, de nada valeriam. Paulo aqui estava exortando Timóteo a viver uma vida com o seu coração desarraigado do dinheiro. Porque, irmãos, como disse aqui no verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está exortando a Timóteo a não se contaminar com as riquezas desse mundo. Ele vai falar no verso 8 o seguinte: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha que interessante. Paulo, nesse verso 8, ele vai muito além disso. Paulo vai falar o seguinte: tendo, porém, o que comer, o que vestir, onde nós vivermos, onde nós é um lar, estejamos com isso contentes. Veja que interessante essa palavra que Paulo fala para Timóteo, né? Se você tendo sustento e o que cobrir e se vestir, esteja com isso contente. Paulo aqui ele estava exortando Timóteo a não ser uma pessoa gananciosa. Porque a partir do momento que a pessoa passa a possuir uma ganância por dinheiro, ela automaticamente esquece de Deus. Jesus disse certa vez que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A pessoa, meu irmão, que tem o coração presa no dinheiro, presa nas riquezas, ela não consegue, meus irmãos, servir a Deus com seu coração inteiro para Deus, não consegue servir a Deus verdadeiramente, não consegue se entregar para Deus verdadeiramente. Por quê? Porque o seu coração estava preso nas riquezas da terra. Ele continua dizendo aqui: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Quando Paulo fala isso, ele quer dizer o seguinte: que quem quer ser rico cai em tentação. A pessoa, quando ela cai nessa tentação de querer ser rica, quando ela coloca essa meta na sua cabeça, muitas vezes ela não vai medir esforços para nada. Talvez, irmãos, essa pessoa, pelo seu desejo de ser rica, ela vai roubar, vai matar, vai caluniar alguém, vai passar alguém para trás. E quando a pessoa, meus irmãos, ela passa a fazer isso, ela já está caída no seu desejo, na sua vontade de possuir, e ela acaba se esquecendo do seu Criador, acaba esquecendo do seu próximo, e é nesse momento que ela cai em tentação. Por quê? Porque quando ela começa a colocar o dinheiro acima de Deus, acima de uma vida com Deus, ela não passa a enxergar mais nada na sua vida, a não ser aquele objetivo de possuir. Esse tema, esse é um tema muito extenso, irmãos, porque Jesus, ele falou muito a respeito das riquezas. Jesus, ele falou sobre um homem que possuía uma terra muito grande. Vamos falar, um fazendeiro. Jesus disse que a terra desse homem produziu muito. Jesus, contando essa parábola, ele disse que a terra daquele homem tinha produzido muito. E aquele homem não sabia o que fazer
para guardar tudo que sua terra havia produzido. E ele pensa consigo mesmo: vou destruir os meus celeiros velhos, vou levantar maiores e vou guardar ali a minha colheita. E terei dinheiro para o resto da minha vida e ficarei em paz, viverei em paz pelo resto da minha vida. E quando Jesus acaba de contar isso, Jesus fala o seguinte, que Deus, olhando lá de cima, disse para aquele homem: louco, hoje pedirão a tua alma. E para quem será? Ou seja, para quem seria a alma daquele homem? Porque, irmãos, o coração dele estava preso nas riquezas. Só que nós não compramos a salvação. Isso é interessante. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Nós não conseguimos comprar a salvação. Salvação é uma coisa que nós não negociamos. Não tem como você morrer e falar: Senhor, quanto que é para ser salvo? Irmãos, bem material não compra nada. Temos também o exemplo daquele jovem príncipe que chegou a Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: conhece os mandamentos. Honra o pai e mãe, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aquele moço fala assim: tudo isso tenho feito desde que eu era moço. Aí Jesus, vendo no coração daquele jovem que ele era apegado às suas riquezas, Jesus fala o seguinte para ele: só te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando Jesus fala isso para ele, ele se entristece muito, porque ele tinha muitas riquezas. E quando ele ouve essas palavras de Jesus, ele simplesmente vai embora. Aí Jesus termina dizendo assim: dificilmente entrarão no reino dos céus os ricos. Mas por que Jesus quis dizer que dificilmente entrarão no reino dos céus os ricos? Irmãos, não é pela quantidade de bens que eles possuem, mas porque geralmente uma pessoa que possui muito, o seu coração, ele está preso nas riquezas. E quando o seu coração, irmãos, está preso em alguma coisa que não é Deus, você está afastado de Deus. E quando algo toma conta da nossa vida, mas que chega a ser maior do que o nosso amor por Deus, Deus simplesmente deixa a nossa vida. E nós vamos viver conforme nós queremos. Certa vez também, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Porque, irmãos, quando uma pessoa possui muito, ela fica obcecada por aquela riqueza dela, a ponto de maltratar aqueles que possuem menos, a ponto de humilhar muitas vezes aqueles que socialmente não têm as mesmas condições. Mas, irmãos, por que eu estou falando disso hoje? Por que nós entramos nesse assunto? Porque hoje é pregada um falso evangelho. Um evangelho, irmãos, que não prega o arrependimento, que não prega a salvação, mas que prega riquezas. Um evangelho que prega bens materiais. Um evangelho que diz o seguinte: vem para Cristo que tudo vai melhorar. Eu era do mundo, não tinha nada, aceitei a Cristo, hoje sou uma pessoa próspera. Irmãos, falsos cristãos, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, é o joio no meio do trigo. Irmãos, foge desse tipo de igreja, foge desse tipo de mensagem. Porque, meus irmãos, Jesus, ele nunca prometeu riqueza, meu irmão. Jesus nunca prometeu riqueza. Jesus sabe que a riqueza corrompe o coração do homem. E interessante
que muitas vezes nós falamos sobre isso, aí as pessoas pensam, mas e as bênçãos? Vamos entrar nas bênçãos agora? Então agora nós só vamos falar de bênção. Uma bênção verdadeira, irmãos. Bênção que o próprio Jesus falou que nós teríamos. Vamos ler? Mateus, no capítulo 6. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Evangelho, ser cristão, não é ser miserável, não é passar fome, mas o que é ser cristão? É depender 100% de Deus. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Irmãos, você ser cristão é você entregar a sua vida para Cristo, a ponto de você viver 100% dependente dele. Irmãos, eu falo isso como uma pessoa que já viveu experiência com Deus, que Deus ele é um Deus que cuida. Eu quero falar agora sobre as bênçãos que você vai alcançar sendo cristão, sobre as riquezas que nós vamos conseguir sendo cristãos. Amém? Vamos ler então. Vamos estudar um pouco esse capítulo. Mateus capítulo 6, verso 19, vai falar o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque Jesus quis dizer ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões não roubam. Qual é a mensagem nisso? A mensagem de Cristo, irmãos, é que tudo aqui nessa terra perece. Experimenta você pegar uma barra de ouro, enterra ela, ou deixa ela em qualquer lugar que seja. Ela vai perecer, meus irmãos. Por quê? Porque tudo veio do pó, e tudo ao pó voltará. Nós não podemos nos apegar às riquezas da terra. Aí, meus irmãos, no verso 25, Jesus vai falar o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que Jesus estava dizendo aqui? Que nós não devemos andar, irmãos, preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Jesus diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento, ou seja, não vale mais você estar vivo do que ter o alimento. Aí ele continua dizendo: olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O que Jesus quis dizer aqui, meu irmão? Aquele que depende de Deus, Deus cuida. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Não é riqueza, não é prosperidade, igual muitos pregam por aí, não. É você ter o cuidado de Deus na sua vida. É você viver debaixo das mãos de Deus. É você viver um Deus, irmãos, que cuida de você nos mínimos detalhes. Desde o seu vestimento, desde o seu alimento, desde a sua moradia, a sua vida, como o próprio Jesus disse, não vale mais a vida do que o mantimento. Aí Jesus continua dizendo o seguinte:
Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus disse isso no verso 32. O que ele disse? Para não andarmos ansiosos, meus irmãos, com o que nós vamos comer amanhã, com o que nós vamos vestir amanhã, que Deus sabe tudo o que nós necessitamos. O que é uma necessidade? Necessidade, irmãos, é algo urgente, é algo que nós precisamos, é algo que não dá para ficar sem. Deus sabe das nossas necessidades. E o verso 33, irmãos, vai falar o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, olha que interessante, esse verso 33 resume tudo o que nós estamos falando aqui até agora. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do cuidado de Deus na vida do cristão. Nós estamos falando de Deus cuidando das nossas vidas, mesmo nós não sabendo o que vamos fazer. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Mas, irmãos, esse verso 33 vai resumir tudo o que nós falamos aqui. O verso 33 fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, sirva a Deus de coração, seja um cristão verdadeiro, viva de acordo com a vontade de Deus, faça, meus irmãos, todas as ordenanças de Cristo, seja um cristão verdadeiro, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, meu irmão, resume toda essa teoria que muitos pregam por aí sobre prosperidade. O cristão, ele é próspero. Por que ele é próspero? Porque ele não passa fome, porque ele não anda sem roupa, porque Deus cuida de nós. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira vida cristã. Essa teoria de prosperidade, meus irmãos, isso é coisa do diabo. Vou te provar que é coisa do diabo. Mateus capítulo 4. Olha Satanás tentando o próprio Jesus. Imagina com a gente. O diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Jesus lhe disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o verso 8, irmãos, o que vai falar? O diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu e disse: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem promete riqueza, meu irmão, é o diabo. O diabo promete riqueza para te tirar do caminho da verdade, do caminho que leva para o céu. Irmãos, como nós já falamos aqui, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, irmãos, Deus cuida. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu que está falando, irmãos, é a palavra de Deus que fala. Deus cuida do verdadeiro cristão. Aquele que busca primeiro as coisas que são de cima, Deus se encarrega de cuidar da vida dele. Não é preciso, meus irmãos, você dar 5 mil reais. Não é preciso você comprar voto nessas igrejas por aí. Irmão, não é preciso. Sirva a Deus verdadeiramente.
que nada vai te faltar. Sabe por quê? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, nós estamos falando que aquele que depende de Deus, aquele cristão verdadeiro, não tem falta de nada, porque a palavra de Deus garante isso, que o próprio Deus vai cuidar da vida dele. Salmo 23, vamos ler? Salmo 23, meus irmãos, vai falar o seguinte, Salmo 23 é lindo. Olha o que vai falar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus por isso. Olha que interessante. O que é um pastor? Um pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Então o que o salmista traz como conjectura aqui? Que Deus é quem cuida de mim e nada me faltará. Irmãos, é muito simples, é muito fácil nós compreendermos o que é ser cristão de verdade. Não é preciso ninguém te enganar, meu irmão. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda, nos guia, nos direciona, nos ajuda, nos capacita. Irmãos, só é enganado quem quer. Essa falsa teologia pregada aí fora. Essas igrejas, meu irmão, que só prega bênção, meus irmãos, não é de Deus. Nós estudamos aqui hoje a respeito disso. Resumindo tudo que nós falamos aqui. Busque primeiro as coisas do reino de Deus. Que do resto, meu irmão, Deus cuida. Deus cuida do teu alimento. Deus cuida do seu serviço. Irmãos, Jesus falou aqui, ó, que Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe o que nós precisamos, irmãos. Não precisa nós ficar buscando mais do que nós precisamos. Olha só que interessante, vai falar lá no livro de Tiago, vai falar o seguinte. Livro de Tiago. O livro de Tiago vai falar o seguinte, meus irmãos. O livro de Tiago vai falar o seguinte, que nós pedimos e não sabemos pedir, que nós pedimos mal, porque nós pedimos para gastar com os nossos próprios deleites, ou seja, nós pedimos não por necessidade, mas para gastar pela nossa própria vontade. Isso não é certo. O cristão verdadeiro, meus irmãos, Deus cuida da vida dele. É simples. Resumindo tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus, Ele tem compromisso de cuidar do verdadeiro servo dele, do cristão fiel. Ele cuida. Nós lemos, temos respaldo bíblico para isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Então, irmãos, Deus cuida sim de nós. Quer ser próspero? Quer ter uma vida abençoada? Busque primeiro o reino de Deus. E do resto, Deus cuida da sua vida. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar moradia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso, né, irmãos? Nós sabemos que nós servimos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa órfãos. É um Deus que cuida de nós, irmãos, em coisas que nós nem imaginamos. Mas Ele está cuidando de nós. O Senhor tem cuidado de nós. A carta de Pedro vai falar o seguinte: entregai ao Senhor os vossos anseios, ou seja, entregue ao Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos viver, meus irmãos, buscando o reino de Deus, que nada vai nos faltar. Provação vem? Com certeza vem, mas a Bíblia fala que Deus não dá provação maior do que podemos suportar, mas Deus dá o escape junto com a provação.
Luta vem? Vem, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Vem afronta? Vem, mas se nós somos afrontados injustamente, meus irmãos, quem nos justifica é o próprio Jesus Cristo. Você não perde nada sendo cristão. Você sendo cristão, meus irmãos, você ganha muito. Olha só, vamos ler Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 29. Irmãos, aqui nesse contexto, é aquele que nós acabamos de falar a respeito daquele jovem rico. Quando Jesus disse que era mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, aquelas pessoas que ouviram Jesus falando aquilo, pensaram assim: quem pode salvar-se? Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí Pedro fala o seguinte: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Olha o que Jesus fala: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a sua casa, os seus pais, irmãos, mulher ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nessa vida e no século vindouro até a vida eterna. Deus cuida de nós, irmãos. Nós vamos receber sim bênçãos aqui na terra, mas é o que nós necessitamos. Você precisa de algo para a sua vida? Peça a Deus. Peça para Deus que Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Entregue, meu irmão, nas mãos de Deus todos os seus anseios. Mas primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa palavra. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Ser cristão, irmãos, é depender de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos. Mateus 7,7 vai falar o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O que Jesus quis dizer? Está precisando, pede, que Deus dá. Ele sabe, irmãos, o que nós precisamos. Vamos entregar nas mãos de Deus todos os nossos problemas nessa noite, todas as nossas necessidades, que Ele é fiel e justo para nos ajudar. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Papai querido, graças te dou, ó Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estar ministrando a Tua palavra. Tema esse, ó Pai, que é um tema de consolo para nossas vidas, um tema que nos edifica, que nos faz buscar a Tua face, ó Pai, ao invés de nos dedicarmos, ao invés de confiarmos nas riquezas do mundo. Papai, continue cuidando das nossas vidas, mesmo nós não merecendo, ó Pai. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos guarda. O Senhor é um Deus zeloso, ó Pai. Aquele teu servo, ó Deus, que precisa de algo da tua parte. Entra com providência, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas. O Senhor é o Deus que não nos deixa faltar o alimento. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não nos deixa faltar roupa. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não nos deixa faltar nada daquilo que precisamos. Papai, no nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Nos guarde, nos mantém longe, ó Pai, de tudo que nos desvia e nos afasta da Tua presença e que nos faz andar andar contrário, ó Pai, à Tua vontade. Nos guarda, Pai. Nos abençoa, nos livra de todo mal. Guarda a nossa alma, ó Pai. Coloca em nosso coração o desejo de cada dia estar Te buscando. Papai, no nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Receba, Pai, essa oração como um louvor, como uma gratidão, como uma petição. E eu creio na vitória, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu acredito que tenha falado sim. Que essa semente venha germinar e crescer no teu coração. Um grande abraço, uma boa noite.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.